Olá, prezados estudantes, tudo beleza? Espero que sim. Hoje nós iremos falar de unificações tardias, ou seja, unificação italiana e a unificação alemã. Nesse primeiro vídeo falaremos da unificação italiana e no segundo sobre a unificação alemã. Sejam mais uma vez bem-vindos e bons estudos. As unificações tardias, isso mesmo, tardias. A Itália se unifica como Estado Nacional em 1870 e a Alemanha em 1871, final do século XIX. Se a gente for pensar que o primeiro Estado Nacional nasceu no século XIII, que foi Portugal na Europa, depois veio Espanha, depois veio França, né, nos séculos seguintes, ali século XV, século XVI, França, Inglaterra, enfim. A Alemanha e a Itália, no final do século XIX, né, tiveram uma unificação de fato, né, tardia, não é isso? Isso não é só uma mera condição temporal, né? Isso vai causar uma série de impactos, tanto na história desses povos, como também na história da Europa e também na América. Tem reflexos, impactos aqui também na América. O que a gente precisa aqui compreender, principalmente, em relação à unificação alemã, é que nós estamos aqui a forjar nada mais, nada menos, não só nações, né? Mas estamos aqui a forjar também as condições para a Primeira Guerra Mundial. Por isso a gente fica falando, né? A unificação da Itália, a unificação da Alemanha. E vejam, né, que essas guerras de unificação que vão ocorrer na Itália e na Alemanha têm reflexos aqui na América. Por quê? Porque muitos italianos, muitos alemães que sofreram ali agruras dessa guerra, questões econômicas, questões ali sociais, vão acabar fugindo até políticas, vão acabar fugindo para a própria América. Muitos italianos vieram para o Brasil, né, participaram ali do processo de desenvolvimento da economia cafeeira, especialmente em São Paulo. Nós temos muitos alemães aqui no sul do país que também fugiram dessas guerras, desses problemas europeus para buscar uma vida melhor. Italianos também fugiram para os Estados Unidos, a gente sabe disso, inclusive alguns desses formariam a máfia, né, italiana na própria nação, né, Big Maciana. Quer dizer, olha quanta coisa está acontecendo. Enquanto você não tem uma Itália unida, você não tem uma Alemanha unida, as nações unificadas que promoveram até mesmo, né, o desenvolvimento econômico, como França e Inglaterra, vão explorar, né? Vão explorar a fraqueza, a debilidade, né, desses italianos e alemães. Afinal de contas, a gente entende que a unificação ela não vai se dar somente no campo político, ela vai se dar no campo econômico. Uma nação unificada, uma nação, né, grande, é uma nação que pode, né, forjar, criar o seu espaço também no cenário econômico europeu, disputar de igual para igual, talvez, com essas grandes nações que se destacavam na época, como a Inglaterra, como a França. Então tem muita coisa para a gente trabalhar aqui, tem muita coisa para a gente falar aqui dessas unificações que não são somente questões locais, questões regionais. Tá? Tem muita coisa envolvida e por isso que a gente trata desse assunto agora. Bom, a gente primeiro começa a falar da unificação italiana, né? E assim a gente começa a pensar nessa palavra unificação, né? Porque quando a gente fala em unificação, a gente tem que pensar, bom, só podemos unir aquilo que está desunido, né? Unir aquilo que já está unido? Não, aquilo que está desunido. Então o que era a Itália antes da unificação? A Itália antes da unificação era uma mera expressão geográfica, né? Você bate o olho lá na Europa, vê a bota, fala, olha aí a Itália. Mas será que essa Itália era constituída de italianos? Será que eles possuíam de fato uma identidade, né, cultural, uma identidade linguística, uma unidade política e econômica? Bom, não. E esse é o grande lance, né? A gente precisa entender que a Alemanha, como eu disse, era uma mera expressão geográfica. Então você bate o olho nesse mapinha e você vê uma Itália que você conhece, a Itália, a bota. Mas existia uma Itália unida? Existia um país, uma nação? Não. Por quê? Porque não existia uma unidade política, não existia um governo para toda a Itália. Também não existia uma lei para todos os italianos. Não existia também
uma moeda para todos os italianos. Ou seja, o que nós tínhamos, uma série de reinos, alguns soberanos, outros dominados, tutelados por outros países, né? Fronteiras internas, né? que então impossibilitava o trânsito até mesmo de pessoas, de mercadorias livremente. Então você não encontrava até 1870 uma nação, um país, né? Você encontrava identidades culturais, você encontrava identidade ali histórica, enfim, né? Até mesmo linguística, mas ainda você não tinha um país formado, uma nação formada. E eu tenho o objetivo aqui nesse primeiro slide mostrar para vocês algumas divisões dessa Itália e para provar que a Itália ainda não era uma nação unida, né? E que esse ideal de união da Itália não é um ideal que nasce só agora, é um ideal antigo de unificação que vem desde do próprio Império Romano, né, quando a Itália não era só unida, mas forjou um império, o maior império do mundo ocidental, e até no século XVI, quando Nicolau Maquiavel pensou também, né, através de um rei absolutista, um rei forte, unir toda essa Itália. Então não é um projeto novo, não é algo que nunca aconteceu na Itália, mas que depois de muitas mudanças aí políticas e históricas, a Itália se fragmentou, né, em pequenas repúblicas ali durante a Renascença e repúblicas que brigavam entre si, né? Ali também cresceu uma grande cultura renascentista de origem clássica greco-romana, quer dizer, a história da Itália é uma história muito rica, né? E que depois de muito tempo, com o crescimento dos estados nacionais, a Itália começou a perder importância, notoriedade política, né? Geopolítica, né? Ali na Europa, e consequentemente importância econômica. Quais estados cresceram? Os estados nacionais. Né? Quais estados prosperaram economicamente? Bom, os estados, né, nacionais. Então, a Itália começa a ficar um pouco para trás, os italianos precisam retomar, resgatar esse ideal nacionalista de união, para o quê? Para forjar esse espaço político, né, geopolítico e econômico da Itália. Vejam como a Itália era dividida, né? A divisão após o Congresso de Viena. Vocês lembram que o Congresso de Viena de 1815, ele produziu uma série de mudanças dentro da Europa, mudanças essas que foram, de certa forma, reacionárias, né, em relação ao grande processo revolucionário francês, a Revolução Francesa, o período napoleônico, né, foi um congresso que restaurou o antigo regime, pelo menos como ideia em toda a Europa, o absolutismo, um congresso conservador, um congresso restaurador, né, uma vez que tentou apagar todas as transformações, né, progressistas, de certa maneira, que ocorreram a partir da Revolução Francesa de 1789 até, né, o período napoleônico, que expandiu, né, as conquistas napoleônicas também foram conquistas legais, jurídicas e políticas, né, derrubando as bases do antigo regime em toda a Europa. Então o Congresso de Viena é um congresso restaurador que restaura antigas fronteiras nacionais, mas principalmente devolve a reis o direito ao trono, a vários tronos na Europa. E alguns países foram beneficiados, assim, que a gente sabe, né? A Prússia, que era um reino alemão, a Áustria, a Inglaterra, que foram os reinos que mais se destacaram nas guerras napoleônicas, até o próprio Império Russo, eles acabaram, por conta, né, dos esforços de guerra contra Napoleão Bonaparte, eles acabaram conquistando também não só espaço político e econômico na Europa, mas principalmente, né, essas nações conquistaram também mais territórios, foram beneficiados com a ampliação das suas próprias fronteiras, né? Bom, por que eu estou querendo dizer isso para vocês, galera? Porque, vejam, eu trouxe uma mapinha para vocês aí, né, à esquerda e uma legenda à direita. Eu trago Piemonte e Sardenha para vocês, dá para a gente ver aqui, né? Piemonte e Sardenha era um reino italiano, um reino muito importante, a gente vai falar sobre ele, governado por uma família monárquica chamada Casa de Savoia. Quem é palmeirense deve conhecer, né? Porque, como a gente sabe, muitos italianos vieram para o Brasil
E essa casa iria fundar o Palestra Itália, tem lá a Cruz de Savoia, né? Então a Casa de Savoia era a casa, ou seja, era a dinastia que governava Piemonte e Sardenha. Esse reino é um reino muito importante, vocês estão vendo aqui, formado por uma ilha grande, né? E um reino já continental, como vocês podem ver. Esse reino é um reino que a gente vai tratar bastante, era um reino desenvolvido, né, economicamente, tinha um rico comércio, até uma moderna indústria. Já Lombardia, aqui ao norte, Veneza, Parma, Módena, Toscana, eram territórios italianos, mas que na época estavam sob a tutela, né, de certa maneira um protetorado da Áustria, né, e até de certa forma com uma grande influência dos estados da igreja, dos estados papais, que a gente também vai conversar. Então vejam, né, como a Itália é dividida. Temos os estados papais, que também são chamados estados pontifícios, que foram estados conquistados pela própria instituição Igreja Católica lá atrás, no Império Franco. Não sei se você se lembra do Pepino, que saiu em socorro da igreja e a igreja também o abençoou como imperador, rei, na verdade, dos francos, acabando ali com a primeira grande dinastia, né, do Reino Franco, do Império Franco, a dinastia Merovingia, inaugurando a dinastia Carolíngia. E o próprio Pepino entregou à Igreja Católica esse vasto território que está bem no centro da Itália e que contém, né, ali a própria cidade, a cidade mais importante histórica da Itália, que é Roma. Então isso também é algo que a gente precisa discutir mais tarde. Por que estados pontifícios, né? Estados que fazem a ponte entre o céu e a terra são os estados da Igreja Católica. Além de que a Igreja tem territórios em toda a Europa, em todo o mundo, até na América, né? Bom, Reino das Duas Sicílias, é esse reino aqui, pintado na cor amarela, é um reino gigante, é um reino bem grande, que tem um trecho continental, né? E tem um outro que é insular, que é essa Sicília aqui. E aqui vigora ainda uma monarquia absolutista, uma monarquia inclusive de uma casa que você conhece, a famosa Casa Bourbon, tá? Você conhece por conta lá da França, principalmente. Então vejam como a Itália está toda fragmentada, a Itália está toda dividida, né? Não necessariamente estamos falando de reinos autônomos dependentes, muitos desses são, mas outros inclusive sobre a tutela de reinos ou países mais poderosos, é o caso da Áustria. Trago uma outra coisa que é importante, que às vezes cai no vestibular e aí as pessoas falam, pô, mas o que tem a ver isso tal com as unificações, porque eu preciso saber disso. Então são pegadinhas, né? A gente sabe que o norte da Itália, né, esses territórios ao norte da Itália são territórios mais envolvidos, são territórios mais industrializados, e os territórios do sul são territórios mais agrários, são territórios mais rurais e campesinos. Até hoje, viu, pessoal? Até hoje, tá? O norte é mais envolvido do que o sul. Bom, caminhemos. E aí a gente começa a falar da unificação, né? De onde surgem essas ideias de unificação, né? Onde surgem essas ideias de unir o país? Bom, a gente já falou sobre isso, né? A Itália foi uma digamos, não é uma nação, mas foi unificada. E foi grandiosa lá atrás, na Antiguidade, no Império Romano, mas depois disso se fragmentou em vários reinos durante a Idade Média, em várias repúblicas, enfim. Isso enfraqueceu, né, evidentemente, a Itália diante de outras nações que surgiram e se unificaram. A partir do século XIX, temos uma retomada desse espírito de unificação. E essa retomada se deve principalmente às revoluções de 1830 e 48, essas revoluções que trazem consigo os ideais de liberdade, né, são ideais iluministas, e os ideais aí nacionalistas, ou ideal nacionalista. Lembrando que o nacionalismo, esse ideal de unir povos que falam a mesma língua, né, que têm a mesma origem cultural, né, e o fortalecimento dessas nações, esse sentimento nacionalista é um sentimento que vai nascer na França, na Revolução Francesa, e que vai ser, de certa maneira, difundido, espalhado pela Europa pelas mãos de um grande general comandante militar, Napoleão Bonaparte, né? Napoleão, então, leva para essas nações europeias as ideias liberais, leva para esses países as ideias nacionalistas, e depois que Napoleão é derrubado lá na Batalha de Waterloo, quando Napoleão
enfim, é derrotado, né? O que ele vai deixar são esses ideais nacionalistas. Inclusive, se a gente for pensar, esses ideais nacionalistas moveram revoltas contra o próprio Napoleão, né? No final ali do seu governo. Afinal de contas, se a gente fala em nacionalismo, então eu quero um país, né, independente, não um país dominado pela própria França. Isso também acabou minando o próprio poder de Napoleão, a própria expansão napoleônica ali no início do século XIX. Mas essas revoluções são importantes por quê? Porque elas vão de 30 e 48, a Revolução de 30 começa na França, a Revolução de 48 também, e elas têm um caráter expansionista, né? Elas vão inspirar outras revoluções e vão promover uma série de agitações revolucionárias que falam em liberdade, que falam em união nacional por toda a Europa. Claro, quando a gente fala em nacionalismo, no caso da França, ele tem a ideia, esse nacionalismo ele traz a ideia de unir a Itália, porque a Itália não era unida, né? Então é a construção de uma nação, né? Que de fato pesa com essa expressão nacionalista. Assim como também na Alemanha, forjar uma nação é o que de fato traz de importância essa expressão nacionalista ou essa ideia do nacionalismo. Diferente do que acontece, por exemplo, na França, né? A França já era uma nação e o nacionalismo é um reforço disso, né? É um reforço dos interesses nacionais que já existiam, né? É a ampliação, então, do poder e da influência da França já unida. Então olha que diferente, né? A gente fala de nacionalismo, mas a gente tem que entender que o nacionalismo ele vai digamos, se apresentar de maneira diferente ou de maneiras diferentes de acordo com a própria especificidade local. No caso da Itália e da Alemanha, vai forjar o país, a nacionalidade. No caso da França, vai reforçar essa nacionalidade, esse amor à pátria e numa ideia, inclusive, de cidadania, né, de fortalecer a união nacional de todos com os mesmos direitos e criar um país melhor para todos. E também a ideia de fortalecer geopoliticamente, né, a França através dos processos de expansão. Bom, a gente fala muito, né, meu? Então, como é que a gente entende essa unificação italiana? A gente primeiro fala da liderança da unificação italiana. Nós tivemos vários movimentos que falavam em unificação, tá? Vários movimentos políticos e sociais, mas quem vai liderar no final das contas e vai concretizar a unificação é o reino de Piemonte e Sardenha. Nós veremos isso, o reino de Piemonte e Sardenha, aquele reino lá no noroeste, né, da Itália. E por que Piemonte e Sardenha, que vai concretizar e que vai, de certa maneira, liderar o processo de unificação com sucesso? Porque era o reino mais desenvolvido, né? Eu comentei com vocês que era o reino mais desenvolvido. E por que isso faz diferença, né? É um reino que possuía uma forte e cada vez mais rica burguesia, tinha um comércio desenvolvido, uma indústria desenvolvida. E isso tem a ver com a unificação, professor? Claro que tem. Aliás, tudo a ver. Qual era a classe social mais interessada na unificação? Eu disse mais, não a única, mas qual que era mais interessada na unificação? A burguesia. Porque ela via com a unificação, ela enxergava com a unificação não só uma Itália grande e forte, mas uma Itália capaz de promover o quê? Os interesses burgueses e capitalistas. Imagina, né? Eu tenho comércio, o que eu quero fazer? Eu quero vender as minhas mercadorias. Ah, para onde? Eu posso vender para fora da Itália? Lógico que você pode vender para fora da Itália. Mas se você cria uma nação, você elimina as fronteiras alfandegárias, né, dentro do país, dentro desse território. Então você pode o quê? Você pode vender e comprar essas mercadorias com mais facilidade. E isso é o que queria o comerciante, né? Poder levar sua mercadoria, né, ou comprar mercadoria sem que tivesse que pagar as taxas alfandegárias dentro da própria Itália. Então, claro que a burguesia tem interesse nisso, né? Quanto menos ela paga de imposto, né? Menos, aliás, mais ela ganha, mais ela leva de lucro. A indústria é a mesma coisa, né? A indústria italiana poderia, sim, no caso de Piemonte, poderia vender para a Europa e em outros países europeus. Mas seria muito mais interessante que se ela pudesse vender os seus produtos dentro do próprio território italiano, sem que tivesse que pagar os impostos ali das fronteiras regionais,
Mas principalmente, não só diante dessa ideia de ter um mercado consumidor próprio, né? Mas também de uma mão de obra, que podia ser uma mão de obra mais barata, se fosse possível, né, trazer, por exemplo, um italiano lá do sul, né, sem que tivesse ali que entrar em Piemonte com uma série de regras, enfim, né, tendo que naturalizar, tendo que registrar, enfim, isso tudo é um empecilho, são empecilhos para, né, para a migração e imigração, né? E outra coisa, ter acesso às matérias-primas das várias regiões da Itália sem que também tivesse que pagar altíssimos impostos. Então vejam, mercado consumidor, mão de obra barata, matérias-primas, isso de fato favoreceria os negócios burgueses. Então há quem diga que a unificação italiana e também a unificação italiana e a unificação alemã vão ajudar na promoção econômica capitalista desses territórios, desses países. Isso interessa muito aos negócios burgueses, né? Isso interessa à burguesia, principalmente à burguesia, a gente sabe que não exclusivamente à burguesia. Bom, eu coloco para vocês aqui os chamados precursores. O que são precursores? São aqueles caras que vieram antes do curso da unificação, né? Por isso, precursores, aqueles que buscaram a unificação, mas que não tiveram sucesso de fato. Nós temos o primeiro grupo aí, um grupo famoso, que vai surgir ali na primeira metade do século XIX e que vai agitar ali a França, especialmente a partir da Revolução de 1830, que chega na Itália e ganha força com os carbonários. Movimento popular do norte da Itália, de inspiração iluminista, que lutava contra governos autoritários, até regimes absolutistas que ainda existiam na Itália, e também, como a gente falou de precursor da unificação, defendiam a unidade nacional, na verdade defendiam um país unido, grande, forte, capaz de enfrentar de igual para igual as outras nações, né, europeias. Era uma sociedade secreta, né? Eles se organizavam, né, no norte da Itália e principalmente se reuniam em cabanas e carvoeiros, tá aí a origem, né, dos carbonários. Mas o grande problema deles era a definição quanto ao sistema político a ser aplicado após a unificação. Alguns defendiam a monarquia, não absolutista, liberal, e outros defendiam a república. E alguns dizem que, de fato, esse foi o grande problema, né? Porque não havia uma unidade política dos carbonários, isso atrapalhou bastante o desenvolvimento desses grupos que, muito embora, né, tivessem alguns sucessos às suas lutas, não conseguiram o maior de todos, que era a unificação. Então essas dificuldades para a definição da monarquia ou república como forma de governo atrapalhou bastante. Falaremos deles, inclusive, mais tarde. E as correntes políticas de unificação, né? Por que correntes políticas de unificação? A gente está falando de duas correntes que falavam em unificação. Temos os chamados monarquistas, que defendiam uma Itália unida, mas com governo monarquista, com uma monarquia, mas uma monarquia liberal, uma monarquia constitucional, né? Contrária ao absolutismo, ou contrário ao absolutismo. E essa corrente é uma corrente conduzida, liderada, com sucesso, veremos, porque a Itália será unificada por meio da monarquia. E quem defende isso é o reino de Piemonte e Sardenha, né? Aquele reino mais desenvolvido, aquele reino mais burguês, né? da Itália. Na época, a monarquia piemontesa era conduzida por um rei chamado Vítor Emanuel II. Antes dele, nós temos o Carlos Alberto, que iniciou um processo de unificação, mas acabou sendo derrotado pela Áustria. E o Vítor Emanuel é um cara que, como aprendeu com o pai, né, pai este que foi derrotado pela Áustria, ele buscou uma ajuda para o processo de unificação. Nós veremos que é o famoso primeiro-ministro, nomeado em 1852, o Conde Camilo Cavour. O Conde Camilo Cavour, pessoal, ele é o grande artífice da unificação italiana, né? Tivemos vários nomes da unificação italiana, mas ele foi o grande mentor dessa unificação do ponto de vista da monarquia. Ele foi o artífice, o articulador, o grande condutor do processo de unificação.
E ele foi um dos grandes nomes do movimento chamado Risorgimento, né, que é um movimento romântico que diz que a Itália deveria e poderia ser grande novamente, né? Aquela ideia de resgatar a grandeza do Império Romano, é aí que está o romantismo do movimento do Risorgimento. Né? Ressurgir significa resgatar a grandeza da Itália. Grandeza essa que foi política e militar na época do Império Romano, grandeza essa que foi cultural, né, e artística ali no Renascimento, e agora essas duas coisas deveriam de fato acontecer numa nação unida, uma nação grande e forte. Temos aqueles que também falavam em república, que não queriam uma Itália unida e monarquista, queriam uma Itália unida cujo governante fosse eleito, ou seja, uma república italiana. Inclusive, não é a primeira vez que se fala em república na Itália. Lembrem-se das repúblicas renascentistas, né, nas repúblicas ali, até mesmo medievais, né, as várias repúblicas que ganharam muito poder econômico, muito prestígio por conta do comércio ali do mar Mediterrâneo, contato que tinham com o mundo oriental. Né? Bom, a república mais moderna aqui no século XIX é defendida pelo Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini é um grande líder da Jovem Itália, que também traz essa ideia de uma Itália grande e forte, mas de uma Itália moderna, de uma Itália próspera, de uma nova Itália, por isso Jovem Itália, não tão romântica quanto aquela do Ressurgimento do Cavour. Né? O Cavour tinha uma visão mais, digamos, romântica, ela tinha uma visão então um pouco mais, ou bastante, né? Conservadora no sentido de resgate, né, desse passado glorioso. O Mazzini não, ele já falava de uma Itália jovem no sentido de uma Itália nova, de uma Itália diferente dessa antiga, que fosse grande, que fosse sim unida, mas que se alimentasse e se nutrisse de coisas modernas, jovens, né, prósperas, né? É essa a ideia. O Giuseppe Mazzini teve um grande aliado nessa luta pela República Italiana, que é o Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi é um sujeito muito interessante, né? Ele ficou conhecido como o herói de dois mundos, né? Ou de dois países. Giuseppe Garibaldi chegou a lutar no começo ali da unificação italiana, década de 30, não teve muito sucesso, veio para o Brasil. E lá no Rio Grande do Sul foi um dos grandes nomes da Farroupilha, aquele movimento elitista, né, no Rio Grande do Sul, dos estanceiros, na época do período regencial. Não sei se vocês se recordam desse período, das diversas revoltas regenciais que estouraram no Brasil. Ele foi um dos grandes nomes da Farroupilha. Depois que ele concluiu a Farroupilha, ele voltou para a Itália para concluir o processo de unificação e teve uma participação muito importante. Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem uma minissérie da Globo chamada Casa das Sete Mulheres. E o Giuseppe Garibaldi foi interpretado pelo ator Tiago Lacerda. Então a gente brinca, né? O Tiago Lacerda, o Garibaldi, para que você não esqueça. Se você tiver tempo, tiver como, né? Não sei. Assista aí a Casa das Sete Mulheres com Garibaldi, mas a história se passa aqui no Brasil. Bom, e aí as guerras de unificação, né? Assim como a Alemanha, a Itália conquistará a sua unificação por meio de guerras, né? A guerra é o instrumento por meio do qual se constrói esta unidade nacional, né? A Itália começou a fazer uma guerra no século XIX de unificação a partir de Piemonte e Sardenha, né, que vai liderar a unificação em 1848, dentro daquela onda revolucionária de 48, mas vocês sabem que não teve sucesso, lutando contra a Áustria, que é um país invasor, e em 1859 uma nova onda, um novo momento de unificação liderado por Piemonte e Sardenha, mas que de maneira muito inteligente se uniu a uma potência militar que é a França. E esta aliança, essa construção, né, da aliança política e militar com a França se deu por intermédio do conde Camilo Cavour, que eu comentei com vocês que é o grande mentor e artífice. Né? Ele sabia que para fazer a unificação com eficiência, ele teria que ter o apoio de uma outra grande nação, e essa nação é a França.
A construção dessa aliança se deu porque Piemonte precisava de alguém militarmente forte para enfrentar um país invasor, que era a Áustria, né? A Áustria que passou a ter uma influência muito grande sobre o norte da Itália a partir do Congresso de Viena, né? Dos, digamos, benefícios determinados pelo Congresso de Viena, benefícios esses que eram territoriais. A França tinha interesse não só de enfraquecer o Império Austríaco, já que no jogo geopolítico a França queria e pretendia uma hegemonia, né? E a Áustria era um empecilho, como também a Piemonte ofereceu à França esses dois territórios, Savoia e Nice. Tá? Então também era interessante, do ponto de vista da expansão das fronteiras, esse apoio a Piemonte e Sardenha. Nessa guerra, a Áustria foi derrotada e assim Piemonte e Sardenha conseguem anexar, né, avançar ali no seu projeto de unificação sobre esses territórios, a Lombardia, Parma, Módena e Toscana, que a gente vê aqui com essa cor rosada no mapa. E a França de Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, né, que seguiu os caminhos do tio e se autoproclamou imperador em 1851, acabando com a Segunda República Francesa, que se iniciou em 1848, ele também saiu ganhando, né? Ele também saiu ganhando e pôde anexar, como prometido pelos piemonteses, Savoia e Nice. Vale a pena a gente se atentar a um detalhe. Veneza, Trentino e Istria, esses territórios ainda permaneceram nas mãos da Áustria. A Áustria é essa que só assinou o acordo, o tratado, por meio do qual cedeu Lombardia, Parma, Módena e Toscana, sob essa condição, né, de que poderia ainda permanecer com esses territórios que serviriam como uma espécie de barreira para o processo de unificação, que poderia não só, né, promover a anexação desses últimos territórios, como também poderia invadir o próprio território austríaco. Então, uma forma de conter um possível avanço das forças piemontesas sobre o próprio território austríaco. Bom, a outra guerra de unificação, continuando o processo de unificação, acontece em 1860 e isso se dá pelas mãos de um verdadeiro herói de dupla nacionalidade, que é o Giuseppe Garibaldi, né, o Tiago Lacerda da Casa das Sete Mulheres. Por que duplo herói, né? Ou herói de dois mundos? Porque o Giuseppe Garibaldi, ele chegou a fazer, ele até participar intensamente da Farroupilha, que foi aquela revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul, ali em Santa Catarina, no período regencial. Não sei se vocês recordam, uma revolta de estanceiros no sul do Brasil, que também tinha caráter republicano. Olha de onde ele tira isso, né? Ele fortalece essa ideia de república dentro de uma monarquia aqui brasileira, lutando pela independência do Rio Grande do Sul. E depois da Farroupilha, que teve um certo sucesso, né? Porque as forças monarquistas do Dom Pedro não conseguiram, né, derrotar os republicanos do sul do Brasil, ele voltou para a Itália, para sua terra natal, Gênova, e dali ele organiza um exército que ficou conhecido como Camisas Vermelhas, camisas comunistas, não, republicanas, também os chamados os 1000 de Garibaldi, mais ou menos 1000 soldados, e ele então parte para uma aventura de libertação do reino das duas Sicílias. Olha o caminho que ele faz aqui, pessoal, passando pelo mar, né, atravessando o mar Tirreno, desembarcando nessa primeira grande Sicília, a Grande Sicília, que é a Ilha da Sicília, e começando o movimento de libertação do reino das duas Sicílias, que na época estava sob domínio da família Bourbon, da monarquia Bourbon, inclusive com fortes, né, características autoritárias. O sucesso dele nesta empreitada pela libertação do reino das duas Sicílias se deu com muito apoio dos camponeses. Camponeses que em alguma medida, em alguns casos, ainda viviam em situação de servidão, para você ter ideia. E que enxergaram esta grande marcha do Garibaldi como uma marcha de libertação e aderiram ao movimento, engrossando e fortalecendo o exército de Garibaldi, que assim pôde então ter sucesso, vencendo
a monarquia na cidade, no centro político do Reino das Duas Sicílias, que era Nápoles. O problema é que o que a gente começa a perceber aqui, que o movimento que se dá no sul da Itália é um movimento que se diz republicano. E o movimento que se amplia no norte é um movimento monarquista liderado por Cavour, né, de Piemonte e Sardenha. Se isso continuasse, a gente sabe que se tornaria um grande, como se tornou no primeiro momento, um grande empecilho para a concretização da unificação. É nesse momento que o Garibaldi abre mão do seu objetivo republicano, se afasta da vida pública e política e acaba entregando de mão beijada o Reino das Duas Sicílias para que fosse encampado pelo projeto monarquista, o projeto nortista. Por que ele fez isso? Há quem diga que o objetivo maior de Garibaldi era o objetivo da unificação. Então, se para a unificação alguém precisaria abdicar do seu sistema político, né, da sua ideia política, então valeria a pena. Ele abdica em favor de algo muito maior, que é a unificação italiana. O que significa que o projeto republicano aqui perde força, o projeto republicano aqui pula fora da unificação e os monarquistas encampam também o sul da Itália. Porém, nós sabemos que a unificação está ainda longe de se concretizar. O que está faltando? Está faltando aqui Trentino, Istria, Venécia ou Veneza, e está faltando também os estados papais, os estados pontifícios. O Papa começou a perceber, né? Você tem um movimento de unificação que vem do norte, um movimento de unificação que vem do sul, e ele falou, opa, se não fizer alguma coisa para me proteger, daqui a pouco eles vão tomar as terras da igreja, né? Principalmente Roma, pessoal. Não dá pra gente falar em unificação italiana sem Roma, né? A Roma é a cidade símbolo da prosperidade, da grandeza e da importância da Itália durante séculos, na época do Império Romano. E na época também vai pensar do Renascimento, menos do que as antigas repúblicas ali de Florença, né? E até mesmo Veneza, do ponto de vista do comércio. Mas Roma sempre traz essa lembrança das glórias, né, das vitórias e de uma Itália grandiosa, poderosa. Então, óbvio que não teríamos uma Itália unificada sem Roma, e Roma está dentro dos Estados Papais. O que faz o Papa, apertado pelos movimentos de unificação? Ele corre até a França, né, vai conversar com o Napoleão III e oferece a Napoleão uma bênção de Deus em troca de um apoio militar. Você sabe que a França era um país de tradição católica, de tradição, né, cristã, e o Napoleão está disposto a ajudar a igreja em troca dessa bênção, manda tropas que protegem principalmente Roma, mas também os Estados Papais, dessa unificação. É curioso a gente imaginar que pouco tempo antes a França apoiou Piemonte contra a Áustria, né? Mas agora abandona esse apoio a Piemonte e se coloca contra o projeto de unificação, porque em nenhum momento o Napoleão III, o imperador da França, ele queria uma Itália unificada, né? Uma Itália unificada na sua fronteira, que faz fronteira com a França, seria um país que, se desenvolvido e que se desenvolvesse, poderia ameaçar a própria ambição, né, hegemônica, de hegemonia ou geopolítica da França. Tanto é que foi esse o motivo que levou a França a enfrentar a Áustria, né? Derrotar a Áustria era abrir caminho para que a França não tivesse obstáculos para a sua conquista geopolítica, para a sua ampliação, né, do seu poderio político e até mesmo econômico na Europa. Enfim. Mas agora a ideia é diferente. O Napoleão III vai apoiar o Papa porque o cristianismo, o catolicismo está à frente e principalmente não tem interesse de uma Itália forte, grande, capaz de enfrentá-la, capaz de ameaçar as suas ambições, seus interesses. Bom, em 1866 nós temos uma guerra importante, a gente vai voltar a falar disso na outra aula da unificação alemã, que é a Guerra das 7 Semanas. A gente já consegue entender que é uma guerra rápida, né? Porque uma guerra que dura 7 semanas, na época era uma guerra muito rápida, né? Essa guerra é uma guerra que envolve
de um lado a Áustria, que vocês sabem que tinha acabado de levar um nabo de Piemonte e Sardenha em 1859, tinha perdido grande parte da sua, né, do seu domínio sobre o norte da Itália, mas que ainda continuava com territórios importantes para a unificação, né, que é principalmente Venécia, né, ou Veneza, né, uma cidade tradicional desde a época do Renascimento. A Prússia se une a Piemonte, a uma aliança entre esses dois reinos europeus, a Prússia buscando a sua própria unificação e Piemonte buscando a unificação italiana. Então há um arranjo que se torna bom para ambos os reinos, né? A Prússia e Piemonte. A Prússia também vai enfrentar a Áustria como inimiga no seu projeto de unificação, e Piemonte você já sabe que há muito tempo faz isso. Esta união é uma união de conveniência, né? E que de fato torna a vitória piemontesa mais fácil, né, contra a Áustria, porque são dois reinos, um do norte e outro do sul da Europa, enfrentando a Áustria. A Áustria é essa que foi atacada por duas frentes, não resiste, é derrotada. O que importa para a gente aqui na unificação italiana é que com essa vitória, mais uma vitória contra a Áustria, Piemonte vai anexar a Veneza, né, a região de Veneza, uma região muito importante, uma região tradicional, histórica. O que está faltando, pessoal? Está faltando a unificação, a anexação dos Estados Papais, especialmente o coração da Itália, Roma. E para tanto, nós temos a famosa Guerra Franco-Prussiana. Presta atenção nessa guerra, galera, porque você olha e fala, bom, Guerra Franco-Prussiana é uma guerra entre a França e a Prússia. E o que tem a ver essa guerra com a unificação italiana, né? É uma guerra entre França e Prússia que tem a ver com a Itália, tudo a ver. É óbvio que esta guerra franco-prussiana ela tem mais importância, ou será óbvio na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, ela terá mais importância para a história da Alemanha e da França, tá? Sem dúvida nenhuma, né? Que são as nações envolvidas diretamente nessa guerra. Mas ela também tem um impacto importante na unificação italiana. E por quê? Porque a Prússia, quando enfrenta a França, obriga a França a reunir todas as suas forças militares para essa guerra. E a França então retira o apoio militar que forneceu ao Papa, né, aos Estados Papais, para enfrentar então a Prússia de Otto von Bismarck, o que acaba facilitando a invasão de Piemonte e a anexação desse último território, importante território, especialmente a cidade de Roma. Piemonte se aproveita da fragilidade dos Estados Papais, dos Estados da Igreja, e oportunamente invade e domina Roma, dominando praticamente ali todos os Estados Papais, promovendo então todos os Estados Papais, todos os territórios sob domínio da Igreja Católica, assim concluindo a unificação. Bom, vocês sabem que a conclusão da unificação se dá, portanto, em 1870. Mas há quem diga que a consolidação da unificação se dará só em 1929. Por quê? Porque o Papa, que era o grande líder da Igreja Católica, até hoje, né, o grande líder da Igreja Católica, não aceitou, né, esta unificação. Afinal de contas, a Igreja perdeu seus territórios, né? E nesse sentido, a Itália unificada não recebe a bênção do Papa. O Papa se diz um prisioneiro dessa Itália unificada. Prisioneiro da Itália unificada não tem acordo. Imagine que grande parte da Itália é cristã e católica. Então, ter essa inimizade, esse conflito com o Papa esse que se diz um prisioneiro da Itália, não é nada legal. Por isso que a gente pode dizer que quando essa questão é resolvida, a Itália finalmente se unifica, né, e se consolida. Porém, a questão romana foi essa questão que envolveu a Igreja Católica, o Papa na época, que não aceitava a unificação, afinal de contas a Igreja perdeu seus territórios, e o Estado italiano unificado, que passa a ser um Estado monarquista, porque a monarquia venceu aquela disputa interna contra a República. Essa briga entre a Igreja Católica e o Estado italiano unificado por Roma e talvez até mesmo por outros territórios ali de Roma, dos Estados Papais, é uma briga que vai durar 59 anos. Durante 59 anos a Igreja diz que o Estado italiano é o Estado do capeta, né? Que não tem o apoio da Igreja. Essa contenda, na verdade, esse conflito, ele acaba
com o Tratado de Latrão. Tratado este que acontece em 1929 e que surpreende a muitos. Professor, por quê? Porque nesse Tratado de Latrão de 1929, a Itália, na época dominada pelo fascismo, liderada pelo Mussolini, assina um acordo com a Igreja Católica, que na época era conduzida pelo Papa Pio XI, e nesse acordo o fascista Mussolini entrega para a Igreja Católica um território só dela, o Vaticano, né, que é um território que está dentro de Roma, que inclusive passa a ser cercado por uma grande muralha, né, para impedir outros prejuízos e outras invasões. O Vaticano nasce então como um estado exclusivamente da Igreja Católica dentro da cidade de Roma em 1929, nesse acordo. Por outro lado, a Igreja abençoa o Estado da Itália, finalmente abençoa o Estado italiano, mas não só, abençoa também o fascismo. Eu sei que você deve estar pensando aí, como assim a Igreja junto com o fascismo, professor? Bom, né, tudo vale a pena, né? Se você tem uma terra em jogo e uma defesa aí no território da Igreja Católica. E mais do que isso, a gente não pode esquecer que o fascismo luta contra o comunismo, e isso interessa a Igreja Católica, já que o comunismo, na visão marxista, é ateu. Então a gente entende o porquê que a Igreja Católica apoia o fascismo. Agora, vamos lembrar que o fascismo italiano se uniu ao nazismo alemão e juntos fizeram a Segunda Guerra Mundial e mandaram milhões de indivíduos para as covas, né? Será que a Igreja tem ou não tem culpa, né, nisso? Será que a Igreja tem ou não tem um pouco aí, né, de sangue em suas mãos? Aí você vai tirar suas próprias conclusões. A questão romana, então, encerra? Não, a questão romana começa, né, essa briga, essa disputa entre a Itália unificada e a Igreja Católica, e o Tratado de Latrão então encerra essa briga com a criação do Vaticano, o Vaticano este que dura até hoje, está nas mãos da Igreja Católica. E detalhe, né, quem manda no Vaticano é a Igreja, é um Estado autônomo, como se fosse uma cidade-estado, né, independente, como eram aquelas cidades gregas, né, uma cidade independente, uma cidade autônoma, não segue as leis de Roma e também não segue as leis da Itália. Bom, a gente então aqui termina a unificação italiana. Na próxima aula a gente fala de unificação alemã. Muito obrigado pela atenção e até mais.